A gente volta a falar agora de uma tragédia particular aqui da nossa capital, o caso Bárbara Pena. A segunda parte da entrevista exclusiva de Roberto Cabrini com o João Guatimozin Mugeneto, o assassino dos próprios filhos e que colocou fogo na ex-companheira, a Bárbara Pena, pois ele alega arrependimento e pede perdão em uma carta que foi escrita a próprio punho. Será? Confira agora. Se você deseja tudo de bom para ela, por que você nunca pediu desculpas à Bárbara? Mas é que eu tô preso. Mas eu fiz ali cheguei a fazer força de carta para ela. Você chegou a escrever? Não cheguei a mandar, mas cheguei a fazer um monte de carta para ela. Você chegou a escrever? Escrevi. Bárbara, esperei por 6 anos para te escrever essa carta, para te pedir perdão do fundo do meu coração. Não pedi antes para te não achar que eu tivesse com outras intenções por causa do julgamento. Esses anos todos não teve um dia que não chorei. Cada dia eu durmo querendo não acordar e acordo triste por ter acordado. Eu perdi o que eu mais amo nessa vida, a Isadora e o João Henrique. São o amor mais lindo, tudo de maravilhoso. Eu não me conformo. Eu trocaria meus 2 braços, minhas pernas, prisão perpétua, para ter eles aqui comigo. Através de nossos registros, a carta de João chega a Bárbara. A jovem avalia ser importante tomar conhecimento de seu conteúdo. É algo que sente ser necessário para um longo processo de pacificação da mente. O sonho que eu mais tenho é encontrando a Isadora e tomando um choque e falando: minha vida, vem aqui, me dá um abraço para sempre. Vamos ficar a vida inteira abraçado. Eu nunca mais vou encontrar felicidade. A dor é eterna. Pra mim, alguém sentou do lado dele e pediu pra ele escrever essa carta. Pra mim, não parece ser de coração e não acredito nas palavras dele. E quanto a ti, foi um momento de loucura, numa época que, no fundo, eu era um guri maturo, irresponsável, depressivo e que não entendia nada da vida, mas quem sentia um amor imenso, maior que tudo, a ponto de não controlá-lo. Hoje em dia eu amadureci, na dor, no sofrimento. Ele teve tempo para pensar. Enquanto ele me espancava, eu pedia para ele parar de me espancar. Eu falava dos meus filhos. Então, essa versão dele falar que não sabia, que os filhos estavam lá, é mentira. Entendeu? Se eu tivesse morrido, se ele tivesse me matado, provavelmente a versão seria outra. Ele teria jogado a culpa em mim, como acontece em muitos casos hoje em dia. Enquanto eu estiver vivo, sempre vai ter alguém rezando por ti, te amando, um amor bom e puro, que só deseja felicidade. Se eu pudesse trocar as marcas contigo, eu não pensaria 2 vezes. Se fosse preciso, eu morreria para tudo voltar ao normal contigo. Perdão. Aqui tá falando um cara que nunca mais vai atrapalhar em nada a tua vida e que vai te amar para sempre. Pra mim não é verdade isso aqui. Ele sempre simulou as coisas. Hoje, estando fora, né, do relacionamento com ele, ou da convivência com ele, tipo, eu consigo enxergar isso, entendeu? Ele sempre teve esse mesmo jeito. Você espera que ela te perdoe? Espero. Não perdoo o João. Não perdoo ele. Ele matou meus filhos. Eu a entrevistei e ela disse que não consegue te perdoar e que você mereceria pena de morte se ela existisse no Brasil. É justo. Você espera que ela mude de ideia? Um dia eu espero. Você pensa nela todos os dias? Penso. Penso nela, penso neles. Não tem como não pensar, né? É um sofrimento diário, Você se imagina se reencontrando com seus filhos? Você acredita em vida após a morte? E acreditando nisso, o que você gostaria que seus filhos soubessem? Que eu amo eles demais. Eles são tudo pra mim. Eu sempre vou rezar por eles. João, esse é um ato que você costuma fazer muito pouco, né? Chorar. Você não é um homem que chora. Eu choro bastante. É? Você tem a imagem de uma pessoa insensível que não chora, que não demonstra emoção.
Não é verdade isso? De repente um pouco pelo nervosismo, sabe? TV e na audiência também. É complicado, não, mas não, eu não sou assim, não. Não sou. Quem me conhece sabe, quem já conviveu comigo sabe. Sou sensível, não tenho, sou ser humano, não sou. João Mugem, o que você gostaria que as pessoas soubessem nesse momento, João? Que nós estamos encerrando a nossa entrevista. Perdão, eterno perdão, para todo mundo. Para todo mundo. Para ela, para a família dela, para minha família. Para todo mundo. Pro seu Enio. Pro seu Enio. Tudo que eu te falei é de coração. Mesmo? Mesmo. Posso acreditar? Mesmo, pode acreditar. Muito obrigado pela entrevista, João. Você volta para sua cela agora com que estado de espírito, João? Como é que vai ser sua noite hoje? Depois de ter me contado tudo isso. Foi sua primeira entrevista. Não vai deixar de ser pesada. Mas veio um certo alívio? Um pouco. Muito obrigado. 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 Quando deixa o presídio naquele fim de tarde, muitas reflexões vêm à mente. João terá sempre que conviver com esses questionamentos. Terá sempre que conviver com o fato de, além de quase matar a mulher que dizia amar, nada ter feito para salvar seus próprios filhos. Pelo contrário, terá ele algum dia, algum momento de paz? Talvez seja essa a maior pergunta, né? Será que dá para ter paz depois de fazer tudo o que ele fez? Pois olha, gente, a gente continua nesse caso, nós estamos ao vivo aqui com a Bárbara Pena. É a Bárbara, que é a única sobrevivente daquela noite de terror, 7 de novembro de 2013. Bárbara, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, para estar ao vivo aqui no estúdio hoje. E eu começo te perguntando, dá para acreditar naquelas lágrimas, naquelas reações? Roberto Cabrini é um repórter que aperta, que vai a fundo. Dá para acreditar naquelas reações do João? Bom, eu acredito que ele é muito mais maldoso, muito mais cruel do que eu imaginava. Porque ontem, assistindo a entrevista, e deu para ver nitidamente que ele é uma pessoa que continua dissimulando as suas palavras, seus atos, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tudo que ele fez contra a minha vida, contra as nossas vidas, meus filhos, o seu Enio, ele ainda tenta colocar a culpa em mim, ele ainda tenta dissimular as provas periciais, os testemunhos, os depoimentos, as minhas lembranças, a minha verdade. E hoje é uma briga pela verdade, porque o azar dele é que eu tô viva e que eu lembro. Enquanto eu estiver viva, eu vou continuar lutando pelos meus filhos, pelo seu Enio, vou continuar lutando pela minha vida, porque eu sei que não vai ser fácil enquanto ele estiver preso ou o dia que ele for solto. E eu vou continuar lutando pela verdade por tudo que aconteceu e por tudo que ele provocou. Ele diz não lembrar, mas eu acho que ele não lembra de verdade tudo que falaram lá no dia do julgamento. Foram quase 7 anos, entre 7 de novembro de 2013 e 3 de setembro desse ano. 28 anos e 4 meses de prisão. Essa sentença, ela representa a justiça, na tua opinião? Com certeza não. Passou longe de justiça. Justamente eu tentei me manter forte durante todos esses anos, acreditando que ia ter uma pena justa, que ele ia pegar a condenação máxima e ia ficar o máximo possível preso em regime fechado. Só que, infelizmente, a verdade é bem diferente do que eu esperava, né? E, na verdade, ele não quis falar no dia do júri, né? Quem pôde acompanhar pôde ver que ele não quis se comprometer, não quis comprometer a pena dele. E ele é muito dissimulado, ele arquiteta tudo que ele vai falar, tudo que ele vai demonstrar, entendeu? Pra mim é totalmente... Eu me sinto derrotada, na verdade. É esse sentimento que eu tenho. Esse é o teu sentimento de derrota, sim, diante de todas as bandeiras que tu levantaste durante esse período todo, de conscientização, com certeza, de provocar nas mulheres a reação de não aceitar esse tipo
de conduta por parte dos homens, esse machismo exacerbado, seja ele travestido pelo consumo da droga, pelo álcool, enfim, outras drogas. Mas tu tem esse sentimento dentro de ti de uma derrota. Derrota, com certeza. E, assim, a questão que ele fala que ele estava drogado, na verdade, é a única alternativa que ele tem hoje, entendeu? Ele tenta reverter e tenta usar o entorpecente como culpabilidade, entendeu? E isso já foi provado que ele não é drogado, entendeu? Ele não é insano mental. Então, hoje ele está querendo trazer a versão dele, né, para o público, justamente para as pessoas tentarem se comover. Só que quem pôde acompanhar o júri, quem me acompanha sabe de toda a verdade, inclusive eu vou começar a soltar também partes importantes de tudo que aconteceu na minha vida e eu não trouxe até hoje, porque assim, eu não acho justo tudo que ele tá voltando a fazer na minha vida, Falasse entendeu? de bastidores, a gente já conversou numa outra oportunidade, dentro do possível do que tu possa revelar, houve por parte da família do João, de quem a assessorou, uma tentativa de te desqualificar, te desestruturar perante vítima para a opinião pública? Com certeza. O pai dele é advogado criminal, tanto é que nessa entrevista o próprio João diz, né, relata esse momento que o pai dele me ameaçou, me ameaça, e já tive medida protetiva contra o pai dele também, só que infelizmente no nosso país, né, acaba sendo uma briga que muitas vezes quem sai perdendo é quem está com a verdade. Vamos abrir, tu falasse no dia do julgamento, vamos acionar a Bruna, que cobriu. Na época eu estava aqui apresentando, a Bruna estava no Foro Central. Bruna, as reações dele em comparação à atitude dele no júri, o que dá para falar, dá para traçar um paralelo entre a entrevista do Cabrini e o comportamento dele lá no tribunal, Bruna? A questão ali que o Cabrini perguntou para ele se ele era uma pessoa fria e que não costumava chorar no julgamento, realmente eu não vi ele chorar em nenhum momento. Mas eu queria perguntar para a Bárbara o seguinte, uma coisa que ele falou ali e que para mim, como mulher, e embora uma repórter tenha sempre que ser uma pessoa imparcial quando se trata de violência contra a mulher, feminicídio ou violência contra os filhos, para mim é impossível. Ele disse que ama a Bárbara e, na minha opinião, é impossível alguém amar uma pessoa e tentar matá-la. Então eu queria que a Bárbara contasse, talvez de uma forma mais objetiva, como chegou nesse momento, porque as pessoas, o que eu vi muito durante o julgamento foi as pessoas questionarem assim, como ela deixou chegar até esse ponto. E nós que trabalhamos com isso, acompanhamos muitas matérias e, enfim, histórias de violência contra a mulher, a gente sabe que é um contexto em que a mulher é desvalorizada, é manipulada. Então eu queria que a Bárbara contasse um pouco disso, que eu sei que vai ser dolorido, triste, mas eu acho que é importante porque podem haver mulheres que vão ouvir esse relato dela e talvez se identificar de alguma forma, para as pessoas também entenderem como ela deixou, porque na verdade ela não deixou, né? Ela foi levada até esse momento, certamente sem querer jamais que isso fosse acontecer. Bom, hoje em dia é muito fácil a gente falar sobre esse tipo de assunto, né? As emissoras, vocês aqui, por exemplo, estão abrindo um espaço para a gente contar as nossas histórias. Só que há 6 anos atrás, por exemplo, era uma realidade totalmente diferente. E um dos meus maiores problemas com o João é que eu era dependente dele financeiramente, dele, da mãe dele. Então ele usava isso muito contra mim, entendeu? Eu morava na casa da mãe dele, com a irmã e com o padrasto. E ele morava com a avó no apartamento onde tudo aconteceu. Então, por mais que eu não estivesse junto com ele naquela época, mas eu tinha meus filhos e eu morava com a mãe dele. Então, ele sempre me maltratava dessa forma, dizendo que eu tinha que aturar porque eu não tinha para onde ir. Aí, às vezes que eu tentei arrumar um emprego, eu tentei começar meu curso, que inclusive ia começar meu curso de cabeleireiro 4 dias depois da data da tragédia, né? Então, eu estava tentando sair disso, aí vinha os familiares dele, a mãe dele, pensa bem, porque como é que tu vai sair assim de casa com 19 anos e eu começar do zero, morar sozinha. Então, todas as pessoas usavam isso e eu acabava ficando cada vez mais presa nesse ciclo, entendeu? Então, era muito difícil. Era uma teia, era uma dependência financeira e se usavam disso para transformar numa dependência emocional. Usavam as crianças nesse jogo, nesse processo todo. E na época ninguém falava, ninguém queria se meter, ninguém queria se envolver. Que nem eu falei, hoje em dia as pessoas estão mais abertas, conseguiram ter consciência do quão cruel vivenciar isso, não
a pessoa em si, mas muitas vezes até perto, né? Quando a gente presencia algo perto. Então, hoje em dia é muito mais fácil a gente dar o braço, ajudar, escutar, né, orientar. Mas naquela época, não. E eu morava, que nem eu falei, morava com a mãe dele, advogados, e nunca ninguém me orientou porque era o João, entendeu? Era meu filho, era fulano, entendeu? Era meu amigo. Bárbara, antes da gente encerrar essa entrevista, a Bruna tem mais uma questão também para levantar. Eu queria tocar nesse assunto do componente novo, que foi a entrevista do Cabrini e a carta que ele escreveu. Pergunta da Bruna tem relação com a carta, Bruna? Na verdade, a minha pergunta tem relação com o que ela estava dizendo, que morava com a mãe do João. No julgamento, a mãe do João disse que considerava que ambos eram culpados por essa tragédia e pela morte dos filhos, né? Eu queria saber como é que tu ouviu isso, como é que foi para te receber ela ter dito isso? Bom, tu estavas lá e tu viu que eu fui expulsa, né, do dia do julgamento, justamente porque a mãe dele estava dando o depoimento dela e ela mentiu e eu acabei me manifestando e o juiz me expulsou, né? Eu acho que tu presenciaste isso. Eu acho que depois que acontece é muito fácil as pessoas apontarem o dedo e tirarem o seu da reta, né? E aconteceu isso. Agora, depois que meus filhos faleceram, aliás, foram assassinados, o seu Enio foi assassinado também, aí ninguém tem culpa, ninguém foi nada, foi João e eu, né? Mas e a culpa de mãe? Ela que criou o filho, não é? Ela que criou ele. Tem a culpa do pai, tem a culpa da avó que passava a mão por cima e dava dinheiro sempre que ele pedia. Então não é só a culpa minha, porque eu aguentei, porque eu fiquei quieta. Eu não aguentava mais. Tanto é que eu fui atrás da minha independência financeira e queria seguir minha vida e tinha terminado com ele. Antes da gente terminar, a carta, tu acredita que ela foi escrita por ele? Cada palavra, cada letra é o sentimento dele ou é um artifício para tentar desconstruir a imagem de monstro que ele ficou com a opinião pública? Com certeza. Ele quer, que nem tu falou, destruir a verdade dos fatos, entendeu? Quer, de certa forma, convencer as pessoas de que ele não é aquilo que ele cometeu, mas ele é cruel, sim. Quem convive com ele sabe que ele é cruel, entendeu? Quem convive sabe o quanto ele é cruel. Tanto é que nem eu volto a falar, teve os depoimentos, tem as minhas lembranças, tem os fatos e nada vai mudar. Ele pode escrever carta, ele pode falar o que ele quiser e eu tenho certeza que essa carta foi totalmente orientada a ele fazer. Ele não foi de coração porque ele não tem coração. Cabrini disse que a pior prisão é dentro de si mesmo, que é o que ele deve estar vivendo. Tu te sente presa a esse passado ainda, mesmo estando em liberdade, ter constituído uma outra família, isso ainda te prende, Bárbara? Com certeza. Eu vivo essa minha história 24 horas por dia, por mais que eu tente me distrair, por mais que eu tente tentar recomeçar, é algo que já está marcado no meu corpo, nas minhas lembranças, né? E eu tento seguir minha vida, mas nunca vou começar do zero e esquecer tudo o que aconteceu. Pensa no dia que ele sair da cadeia? Com certeza, com certeza. Eu penso, mas eu tento não viver isso, porque eu sei que ele vai voltar a me perseguir. Assim como ele disse na entrevista que ainda me ama, né? Que tem esperanças. Acho que por si só essas palavras já demonstram que a minha história não acabou no dia 7 de novembro de 2013, nem no julgamento. Tá certo. Obrigado mais uma vez pela tua coragem em expor essa história, tentar conscientizar mulheres e evitar casos semelhantes, histórias parecidas como a tua. Boa sorte. Obrigada. Tá certo?